Volta a falar do caso Madalena. Ludmila Bahia divide novamente a tela comigo. Ludmila, a gente continua repercutindo esse caso aí que nacionalmente teve reações, né, por parte de pessoas de todo o Brasil. E a família, Odair, já teve aí o seu julgamento pela sociedade, já teve seu linchamento virtual. A família, inclusive, deixou Patos de Minas nessa segunda-feira, se recolheu na zona rural, não quer comentar sobre o assunto. O advogado também preferiu não falar, não dar entrevista, apenas aquele comunicado que nós já exibimos, vamos falar dele também agora. E o fato é que o local também onde o Dalton Rigueira trabalhava, o Centro Universitário de Patos de Minas, se manifestou. Nós entrevistamos o reitor do Centro Universitário, o presidente da FEPAM, que já tomaram medidas com relação ao Dalton, viu, Odair? Vamos lá então. Por meio de nota, o advogado da família disse, abre aspas, com respeito a todas as interpretações e ao direito de manifestação possíveis e válidas numa democracia, a defesa informa que ainda não teve acesso a todos os elementos que envolvem a senhora Madalena. A divulgação prematura e irresponsável pelos fiscais e agentes do Estado antes de um processo que, por sentença, reconheça a culpa, viola direitos e dados sensíveis daquela família e vulnera a segurança pessoal deles. A defesa seguirá discreta e séria, atuando exclusivamente nos limites constitucionais e do devido processo legal. Estamos em um momento de confraternização cristã e uma reflexão cautelosa. Após conhecimento de todos os fatos, nunca criará prejuízos, fecha aspas. O local onde o homem lecionou durante este ano também falou sobre o ocorrido. A instituição de ensino se manifestou da seguinte forma por meio de nota, abre aspas, nós da FEPAM e Unipam tomamos conhecimento de uma notícia envolvendo o caso análogo à escravidão, envolvendo um docente da instituição somente ontem pela mídia. E informamos a todos que não comungamos com os atos ali relatados. A FEPAM e Unipam sempre irão prezar em cumprir a sua missão, que é transformar pessoas e sociedade por meio da excelência na educação. Tranquilizamos a todos, corpo discente, docentes e funcionários, bem como a comunidade em geral, de que todas as medidas cabíveis e legais já estão sendo tomadas. Ademais, informamos que o referido docente já se encontra afastado de suas atividades na instituição, fecha aspas. O marco da instituição, da FEPAM e do Unipam é a transparência, mais do que nunca. A gente ficou sabendo isso 10, 11 da noite, o presidente da fundação e eu nos reunimos para chegar aqui com vocês com esse comunicado. A gente vai reunir mais vezes, outras vezes, através das informações que nós vamos receber e todas as medidas necessárias serão tomadas. A gente está bem ciente disso. Por bem, achamos melhor fazer primeiro o afastamento do professor e esperar agora a assessoria jurídica e ver como está o processo legal também para ver quais serão os próximos passos. Foram anos subindo e descendo estas escadas, ou como alternativa, este elevador. Segundo pessoas próximas a Madalena, a única saída da mulher era do apartamento para a igreja, que fica a poucos metros de onde vivia. Madalena foi resgatada no dia 27 de novembro deste ano. Ela vivia neste cômodo, existente em todos os apartamentos não reformados do prédio. A ação foi silenciosa. Eu não vi barulho não. Dalton e Valdirene estão sendo investigados pelo Ministério Público do Trabalho por submeter uma pessoa à condição análoga à escravidão e tráfico de pessoas, além de apropriação indébita. A pena pode chegar a 20 anos de prisão. Maria das Graças, mãe de Dalton, a primeira patroa, também pode ser responsabilizada, mesmo depois de 14 anos, uma vez que este tipo de crime não prescreve. Ludmila, são mais detalhes, né? São mais curiosidades e mais peculiaridades desse caso aí que a gente está acompanhando, que o repórter Matheus Borges foi buscar, né? E tem muitas coisas para serem esmiuçadas, né? Com essa falta
com esse recolhimento por parte até da própria auditoria fiscal, que tem mais detalhes, algumas questões aí pairam e ficam sem respostas. Mas fato que é um caso que merece aí desdobramentos, que merece muita atenção e celeridade, porque são 38 anos, é uma vida inteira debruçada aí no que o próprio Ministério Público do Trabalho diz análogo à escravidão. Então merece uma celeridade, até pelo tempo que a Madalena ficou nessa situação conforme o MPT. Então a gente quer sim, as pessoas estão ansiosas, estão angustiadas por um desfecho, mas a gente sabe que a justiça tem aí um tempo, mas a gente segue acompanhando a cada vestígio, a cada nova informação, e são várias pontas soltas e que nós estamos de olho e correndo atrás, até mesmo atrás da família que mora no interior de Minas Gerais, próximo a Viçosa. A gente está atrás dessas informações. A informação inicial é que a Madalena estava em Uberaba, só que a Madalena não passou aí pela prefeitura do município, não passou por uma instituição pública do município, então a gente não sabe onde está efetivamente a Madalena, que segue protegida pelo Ministério Público do Trabalho. Então são várias pontas soltas que precisam de respostas e que a gente segue aí no encalço, trazendo e elucidando todos os fatos, viu, Odair? Pois é, a gente mostrou nota agora há pouco, mais cedo também, sobre a defesa, né, se posicionando, e o Ministério Público do Trabalho também se manifestou por meio de nota. Na nota, o Ministério Público do Trabalho afirma que a denúncia do trabalho doméstico em condições análogo à escravidão foi recebida este ano. O órgão foi informado que Madalena não recebia salário, não tinha direito a descanso, a jornada de trabalho era excessiva, dependia financeiramente da família onde morava e que não podia deixar o local. O Ministério do Trabalho entendeu a gravidade do fato e foi ajuizada uma ação cautelar para acessar a residência, a qual foi deferida. Durante a fiscalização na casa de Dalton, o Ministério Público do Trabalho, junto com a Polícia Federal e Auditor Fiscal do Trabalho, flagraram situações de violações aos direitos humanos e, portanto, Madalena foi resgatada. A nota diz ainda que audiências com Dalton Rigueira e Valdilene Rigueira, patrões de Madalena, seguem em ritmo de urgência para a tentativa de assinatura de termo de ajustamento de conduta. O termo é uma forma de reparação espontânea dos danos morais e materiais causados à trabalhadora e um instrumento para inibir a prática de novos ilícitos trabalhistas. Caso não haja o acordo administrativo, caberá então o ajuizamento de ação na Justiça do Trabalho. O texto encerra dizendo que a prática de trabalho escravo pode levar também à inclusão dos nomes dos infratores na lista suja do Ministério da Economia e à responsabilização criminal por meio de ação penal do Ministério Público Federal. Ludmila, essa é uma investigação que tem que ser minuciosa, né? Essa investigação ela tem que ter todos os pontos altamente definidos, de uma maneira muito criteriosa, por se tratar aí de pessoas, né? Por se tratar não só da vítima, como também da família que está aí envolvida nessa situação. E certamente será, viu, Odair? A gente vai trazer uma informação e amanhã discutir mais detalhadamente a respeito dela, de um outro fato que tem desdobramento aí, que é aquela acusação da família, o Dalton, a Valdirene, a mãe a Valdirene, que é a esposa do Dalton, Valdirene Rigueira, a mãe da Valdirene e a mãe do Dalton, a Maria das Graças, eles foram acusados de estelionato num processo lá em 2008, quando o Ministério Público Federal disse que o casamento da Madalena com o tio da Valdirene foi um casamento arranjado, só para que a família recebesse a pensão por morte, porque o tio da Valdirene, que casou com a Madalena, tinha 78 anos, ele trabalhou no Exército e estava muito doente. E nesse fim da vida,
houve esse casamento e, no primeiro momento, foi até a própria irmã da Madalena quem denunciou o fato. E, no primeiro momento, portanto, assim, houve um entendimento em que o Ministério Público Federal disse que esse casamento foi arranjado para que essa família aí recebesse essa pensão, cerca de R$8 mil, dinheiro esse que a Madalena disse que nunca chegou na conta bancária dela. Mas os acusados foram absolvidos e a gente vai trazer aí mais luz sobre esse processo que começou lá em 2008 e teve o desfecho agora, daí no mês passado também. Então são, quando eu falei várias pontas soltas, vários fragmentos, várias informações, esse caso tem. Então por isso que vai demandar aí também da justiça muita atenção e talvez não tenha essa celeridade toda que a gente gostaria que tivesse, até por conta de todo esse tempo em que a Madalena ficou aí nessas condições de trabalho indignantes.